Sorte. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, Gurman, por abrir esse espaço. Eu estou super honrada de poder estar dividindo aqui mais uma quarta ambiental, junto com nomes que são realmente as referências que a gente tem na nossa área, né? Então, eu estou super honrada aqui e agradeço demais o convite. E me apresentando, então, eu sou Juliana Flávia Matei, sou advogada, sou natural de Sarandi, no Rio Grande do Sul, e resido já há um bom tempo em São Paulo. Hoje falo, portanto, do calorzinho aqui de São Paulo, e não aí do frio gaúcho. Trabalho já há quase 2 décadas com o direito ambiental e fazendo due diligence ambiental, e acabei escolhendo esse tema para dividir com vocês aqui, sem nenhuma pretensão de, como a gente costuma dizer, de ensinar o vigário a rezar a missa, né? A minha ideia aqui é ser mais uma ministra, né? Uma pessoa da comunidade normal, tentando dar algumas pinceladas aqui sobre o tema para quem está começando aí na carreira, até como uma forma de estimular a buscar caminhos novos nesses tempos de se reinventar, né? Eu tenho alguns motivos especiais para escolher o tema da due diligência ambiental. Um deles é por ter sido um dos primeiros assuntos sobre os quais eu tive a oportunidade de trabalhar e de falar. Lá no começo, logo que me formei e comecei a trabalhar, um dos primeiros trabalhos que surgiram já foi de due diligência ambiental, e foi numa palestra, num workshop aqui em São Paulo, por volta do ano de 2008, por aí que eu dividi esse workshop. Éramos 2 palestrantes, eu era uma, vindo do Rio Grande do Sul para trabalhar nesse workshop, e o segundo palestrante era nada mais, nada menos do que o professor Edson Nilaré, hoje nosso querido chefe, né, o meu querido chefe. Então, que até nos deu a honra aqui de estar presente, e junto com os nomes de peso dos colegas que eu estou vendo entrando aqui, são os motivos de talvez aí os meus 200 batimentos cardíacos por minuto. Mas então tem uma ligação muito grande com esse tema, e vou tentar trazer uma pincelada, como eu falei, né? Uma ideia mais generalizada sobre o tema e também um viés mais prático. Eu não pretendo aqui esgotar nenhum aspecto filosófico, conceitual, muito longe disso. Inclusive, quero deixar muito claro que todas as ideias, as coisas que estão aqui, elas não são retiradas de doutrina ou nada específico, elas são construções que a gente fez pelo conhecimento prático que a gente tem e algumas coisas que a colega Roberta vai reconhecer aqui daqui a pouquinho. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela aqui, para a gente ter a apresentação. E vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Todos enxergam bem? Ótimo. Então, due diligência ambiental, o que seria exatamente, né? É um pouco estranho o pessoal ficar falando e não poder ver os rostos de vocês, ver as reações, mas se vocês quiserem, vão mandando alguma coisa aqui no chatzinho que a gente vai acompanhando, tá? Então, vamos lá. Due diligence, a palavra due diligence, ela é traduzida no português como a devida diligência, né? Então, quando a gente cumpre o nosso dever de diligência, quando a gente age com de todas as formas e modos necessários para aquela determinada situação. A due diligência ambiental, então, indo para uma questão mais, assim, se a gente tivesse que traduzir, explicar o que seria esse conceito,
ela seria um procedimento de investigação destinado à identificação de passivos ambientais em um empreendimento, em um imóvel ou qualquer tipo de ativo. A gente não fala de due diligence ambiental só de um imóvel, mas a gente pode falar também de um empreendimento como um todo, né? Nas operações ali, nas famosas M&As, né? Merger and Acquisitions, a gente está falando de um instrumento para identificar esses empreendimentos e entender qual é a situação que eles se encontram na realidade. Então, ela é um instrumento para a gente identificar eventual risco em uma transação, seja ela negocial ou imobiliária, dadas as regras de responsabilidade ambiental. Então, a gente tem que lembrar como são as regras de responsabilidade ambiental, e não só as regras de responsabilidade ambiental, mas toda a legislação ambiental, para a gente poder estabelecer os riscos e aí identificar o que é importante destacar nessa transação, pensando que todo mundo aqui sabe que a responsabilidade civil ambiental, por exemplo, ela é solidária. E aí a gente tem que entender em que medida isso se transmitiria ou não para um novo adquirente aí, de um ativo, de um imóvel. No caso de imóvel, a gente não fala de responsabilidade solidária, a gente fala de responsabilidade propter rem, mas isso é conversa para outro momento. Então, dentro desse conceito, que já é um pouco para que serve, né, essa due diligência ambiental, ela serve para cumprir voluntariamente o dever de diligência. Então, primeira coisa, ela é voluntária. Não existe exigência de se fazer uma due diligência ambiental em nenhum ato normativo, em nenhuma lei, em nenhum regulamento. Ela é totalmente voluntária. Na prática, geralmente, quem resolve fazer uma due diligência ambiental é ou quem está vendendo um ativo, um empreendimento ou um imóvel, né? Ou quem está comprando. Tem due diligências que são realizadas a pedido do comprador e tem due diligências que são realizadas a pedido do vendedor. Aqui, e até linkando já com o próximo item que a gente destacou aqui para falar como uma das finalidades de se realizar a due diligência ambiental é de avaliar o risco. Então, a gente tenta, na due diligência ambiental, verificar se existe algum óbice ao negócio. Se os problemas que a gente enxerga no empreendimento, no imóvel, eles são de tal monta que possam inviabilizar o negócio. Então, esse é o grande objetivo. Se eles não inviabilizam o negócio, a gente ter uma clareza sobre o que envolve esse negócio nos permite uma maior facilidade na tomada de decisão, porque eu posso tanto escolher arcar com esse risco, porque é uma oportunidade de negócio para mim, então vale a pena eu correr esse risco, ou eu adotar medidas e instrumentos que gerenciem esse risco. Então, a gente tem uma série de amarrações em contrato que a gente pode fazer para garantir que esses riscos que foram identificados, se eles se confirmarem na prática, eles possam ser distribuídos entre uma parte e outra. Tá? E aí, aqui um parêntese que eu ia comentar com vocês, existem algumas pessoas, até alguns autores, se vocês forem procurar, que falam de due diligência ambiental interna. Eu, particularmente, entendo que quando a gente está falando de um procedimento interno só para interesse do empreendedor, ou seja, do dono do negócio, do dono do imóvel, do dono do ativo, a gente não estaria falando de due diligência ambiental, a gente estaria falando de uma auditoria interna ambiental, porque a gente tem diversos tipos de auditoria, né? Temos as auditorias para certificação, tem, por exemplo, quando a gente faz ali uma ISO, visando a obtenção do selo de gestão ambiental,
a gente tem que fazer uma auditoria, e eu costumo diferenciar isso, né? Eu não costumo chamar de due diligence, eu costumo chamar de auditoria interna, quando é feita pela própria empresa, e quando a gente está falando, visando uma transação, aí falo de due diligence ambiental. E como se faz uma due diligence ambiental? Né? Para quem nunca esteve à frente aqui de um trabalho como esse. Primeiro, a gente tem que entender o negócio e estabelecer se a gente vai conseguir fazer sozinho, né, como um consultor especializado, ou se a gente vai precisar envolver uma equipe multidisciplinar. Existem diversos casos, especialmente quando é caso de aquisição de empreendimento. Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica e eu quero vender essa fábrica para uma outra pessoa. Essa outra pessoa contrata uma due diligence ambiental. Muito provavelmente, quem vai fazer a due diligence ambiental de uma fábrica vai ser uma equipe multidisciplinar, porque existem aspectos técnicos que nós, advogados, nem sempre conseguimos responder, nem sempre conseguimos avaliar. Então, a gente pode fazer a due diligence ambiental dentro dessa equipe multidisciplinar, ou com uma equipe multidisciplinar, quando é necessário, ou a gente pode solicitar os documentos técnicos necessários às partes, né, aos vendedores ou aos compradores, enfim, a quem se identificar ali como responsável por fornecer o data room. Já vou falar do data room. Então, essa avaliação preliminar e a definição do consultor especializado, equipe multidisciplinar, elas são juntas, né? É o primeiro passo que a gente faz para começar. Então, eu tenho que entender o negócio, eu tenho que saber o que é que eu vou ter que encontrar nesse lugar. E uma coisa importante que eu gosto muito de destacar é o relacionamento que a gente cria com os colaboradores do caso. Por quê? Os documentos, eles chegam para a gente de uma maneira muito seca, de uma maneira muito crua, vamos dizer assim. E às vezes, especialmente quando a gente está fazendo due diligence de empreendimento, a gente, numa visita técnica, tem a opção de fazer uma pergunta para algum funcionário, para alguém que está lá, e a gente consegue ter informações que só pela documentação a gente não costuma ter sempre. Então, nessa fase de avaliação preliminar, a gente consegue saber do que precisa do empreendimento e a gente consegue estabelecer se é o caso em que é necessário visita técnica ou um documento técnico em específico para a gente fazer a solicitação. Geralmente é firmado um contrato de confidencialidade, com base no qual são disponibilizados os documentos, e esses documentos são disponibilizados no ambiente que a gente chama de data room, né? Ou seja, uma sala de informações. Esse ambiente, via de regra, é um ambiente controlado, ele pode ser na própria empresa, ou pode ser num link virtual, hoje em dia é o mais comum, inclusive, né, a gente ter disponibilização por drives, por links, e a gente tem que saber que só pode ter acesso a isso quem realmente tiver responsabilidade sobre os documentos, porque nós temos responsabilidade profissional, né, sobre o vazamento de uma informação ali. É muito importante essa questão da confidencialidade, eu estou fazendo questão de reiterar aqui, porque eu não quero estar colocando aqui para vocês uma alternativa, né, um novo trabalho, um novo negócio, e isso virá um problema para vocês no futuro por não se atentarem a esses pequenos detalhes. Aí a gente passa para a fase do levantamento de dados, que é o começo efetivo do trabalho da due diligence ambiental. O levantamento de dados, a gente começa fazendo o que a gente chama de Q&A, né? Um Question and Answers. A gente pode fazer isso tanto na forma de perguntas, então eu pergunto, Alexandre, vocês têm resíduos sólidos dispostos no seu empreendimento? Ou então eu pergunto, Camila, vocês costumam captar água de lençol, né, de poço subterrâneo ou superficial? Eu posso fazer isso na forma de perguntas,
Então, eu listo todas as variáveis ambientais que aquele empreendimento pode ter envolvido e faço na forma de perguntas, ou eu faço uma lista de documentos. Né? Eu faço uma lista de documentos e encaminho para o responsável pelo fornecimento. Essa pessoa nos fornece esses documentos, a gente passa a analisar e a gente também pode, nessa fase, estabelecer uma visita técnica. Como eu disse, visita técnica a gente costuma fazer, eu particularmente em algumas que fiz, levei um técnico junto para fazer visita quando era empreendimento, né? Quando era aquisição de empreendimento, porque é bem diferente você fazer uma auditoria, né? Fazer uma due diligence numa empresa que você já viu, que você sabe do que você está falando, do que você fazer uma análise ali só documental. Então, essa visita técnica para empreendimento, para mim, é essencial. E numa visita técnica, o que a gente faz? Até teve alguém que eu já vi falando que diz assim, a gente tem que procurar o que cheira, o que pinga e o que parece que não está muito bem. Então, se tem cheiro, a gente tem que anotar lá, porque esse cheiro pode ser um indicativo de algum problema de odor, e problema de odor a gente sabe que tem responsabilidade aí, né? Então, a gente pode ter inquéritos civis vinculados a odor, a gente pode ter autos de infração, a gente pode ter uma situação de descumprimento de licença ambiental e uma série de coisas assim. A mesma coisa, se pinga, pode ser que esteja acontecendo alguma contaminação. Então, a gente tem que investigar essa questão ali de contaminação também, se já teve investigação de solo, se tem previsão na licença ambiental também, como são feitos os monitoramentos, as manutenções na empresa e assim por diante. E se a gente tem, é que nem aquela brincadeira que costumam dizer, né? Que a mulher não deve nunca perguntar para o marido, para o namorado, para o pai, seja lá para qual homem for, se ela está bonita. Porque ela corre risco de ouvir ele sendo sincero. E aí dizem assim, que se a gente acha que não está bom, é porque não está mesmo. Então, quando a gente está fazendo uma due diligência ambiental e enxerga alguma coisa que parece que não está bem, anota. Anota porque a chance de aquilo ali não estar bem mesmo, não estar certo, ela é muito grande. Eu vou ir passando, pessoal, porque tem bastante coisa para colocar para vocês da prática, tá? Mas aí, como a gente vai ter, tem muita gente aqui participando e que pode falar até com mais propriedade, que eu acho que o bacana vai ser realmente a gente trocar essas experiências, a gente conversar aí, e vai ser mais rico do que eu ficar falando sozinha aqui. Então, ainda mais que vocês estão vendo aí os nossos slides e a gente não fica com essa conversa face a face. Mas aí depois que a gente fez todo o levantamento e a gente já concluiu o que a gente tinha que concluir, a gente geralmente gera um relatório preliminar para a gente poder debater e geralmente surgem dúvidas, surgem questionamentos, depois a gente transforma isso num relatório final e com base nesse relatório final, o interessado é que pode tomar a sua decisão. Eu acho importante destacar que isso é recorrente, assim. Quando a gente faz uma due diligence ambiental, com frequência a gente ouve, mas doutora, eu compro ou não compro? Essa não é uma resposta que a due diligence dá, porque a due diligence, ela indica os riscos. Quem decide se vai correr os riscos ou não é o interessado, né? Então, eu acho que tem que ter muito presente, assim, qual é o alcance e a responsabilidade de cada um dos envolvidos. O que a gente investiga, de fato, durante a due diligence ambiental? Então, primeiro, aspectos formais, que é sempre por aqui que a gente começa. A gente, eu digo eu e, eventualmente, minhas colegas ali, né, as meninas que nos apoiam, a Roberta, que é uma mestra aqui em due diligence ambiental. A gente começa analisando os aspectos formais, que são aqueles que dão a legalidade do empreendimento. Então, tem matrícula imobiliária? Tem certidão de uso do solo, tem autorização para
armazenamento temporário de resíduos, para movimentação de carga, outorga para captação de água, as próprias licenças ambientais, autorização para supressão de vegetação, toda a parte que a gente faz um cara crachá, né? Temos ou não temos? Ele faz esse trabalho, é autorizado ou não é autorizado? Né? Então, como é que fica isso? E daí depois os aspectos materiais. Os aspectos materiais, a gente identifica cada aspecto, cada ponto que a gente identificou como variável ambiental. Então, as questões de uso do solo, questão de ar, de vegetação, interação com comunidades tradicionais, todos esses pontos, ali a gente trouxe alguns para exemplo, né? Reserva legal, APP, unidade de conservação, área de proteção de mananciais, tombamentos e desapropriações são algo que com frequência passam nas due diligence, as pessoas não costumam pedir certidão de não desapropriação, e eu particularmente acho uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa está vendendo o ativo exatamente para se livrar de algo que está sendo desapropriado. Área de ocupação indígena ou quilombola, se tem histórico de contaminação, se tem histórico de autuações por supressão de vegetação, ou se não por autuações de ter sido feita a supressão de vegetação num passado mais recente, e a própria caracterização da vegetação atual, porque a gente sabe, e agora todo mundo está acompanhando ali as discussões sobre a lei da Mata Atlântica, existem vegetações que impedem o uso para determinados fins, se essa vegetação tiver uma determinada conformação. Então, cada um desses aspectos, eles geram pontos específicos do nosso relatório. A gente vai ter que fazer a análise. Além disso, temos que ver todas as demandas judiciais, então os processos judiciais de assuntos ambientais propriamente ditos, mas também os processos administrativos, as autuações, inquéritos civis e criminais e outros tipos de demandas administrativas, autos de infração, aqui na verdade ficaram repetidos, né, os inquéritos civis, inquéritos criminais, se existem termos de ajustamento de conduta ou termo de compromisso ambiental firmado com órgãos ambientais. Todos esses pontos, então, são objeto de análise e cada análise feita tem uma conclusão lançada no relatório da due diligence ambiental. Aqui também seguimos gerenciamento de efluentes líquidos, gerenciamento de resíduos sólidos, o gerenciamento de áreas contaminadas. Então, todas essas questões aqui, elas são essenciais de serem analisadas, tanto nos aspectos qualitativos e quantitativos, quanto no cara crachá, que a gente fala, né? Batendo o que a gente verifica na prática, nos documentos, com aqueles atos formais, né? As autorizações, os manifestos de transporte, os CADRs, licenças e assim por diante. Aqui a gente trouxe uns exemplinhos aqui para vocês. Então, só para vocês verem aqui, o Q&A que eu e a Roberta aqui andamos usando num dos últimos trabalhos, é só um pedacinho, tá, gente? Ele é bem mais extenso, tem muitas outras linhas, mas só para a gente ver. Então, por exemplo, de informações gerais, o que a gente estava solicitando? Estava solicitando autorização de funcionamento, certidão de uso e ocupação do solo, mapa do local onde vai ser executado o projeto, matrícula do imóvel, alvará de construção, certidão de zoneamento, autorização de terraplanagem e movimentação de terra, habite-se, comprovante de pagamento de IPTU e assim por diante. Do ambiental mesmo, ali no parte de licenciamento ambiental, tem todas as licenças que a gente está solicitando. E esse Q&A inicial, ele é inicial, porque com base nos documentos que vão sendo fornecidos, você vai tendo a opção de fazer a solicitação de novos documentos para esclarecer pontos que forem surgindo durante o trabalho. É lógico que quanto mais a gente pedir ao início, melhor, porque fica chato depois, né? Fica toda hora pedindo complementação, complementação, complementação. Mas esse vai e vem de documentos e solicitações, ele é normal
Então, não precisem nunca ficar acanhados de fazer essas solicitações extra. E aí um relatório, aqui a gente pegou só um pedacinho de um relatório que a gente entregou agora há pouco. Agradeço aqui de público a Giovana, minha querida, que teve a habilidade de colar isso daqui. Eu teria que fazer mais 3 faculdades para saber fazer isso. E ela colocou em minutos. Então, Giovana, beijo. Aqui está um relatório, ó, a gente fez ali a capinha, o sumário todo. Olha só quanta coisa a gente tem no sumário. Tem mais de 94 páginas e a gente não está ali ainda na página onde tem as conclusões. Então, esse relatório de auditoria aqui foi um relatório de auditoria bem extenso, foi super complexo para fazer, a Giovana sabe bem, porque ajudou, e ali as conclusões. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse caso aqui, a gente dividiu por empreendimento, porque era a aquisição de 4 empreendimentos em fase de licenciamento, e a gente, cada um dos empreendimentos, a gente fez todo aquele check que a gente acabou de ver lá. Então, aspectos formais, aspectos materiais e todo o restante da documentação. Então, e aí lá no final a gente fez as conclusões, né, de cada um dos pontos. Então, de licenciamento ambiental, aspectos ligados à vegetação, aspectos ligados ao fundiário, né, a questão das terras, embora o fundiário não era objeto da nossa análise, eu quero dizer mais no sentido, assim, das matrículas, das certidões de uso do solo e essas coisas todas. E essa auditoria aqui, essa do diligência ambiental, só para vocês saberem, a gente acabou identificando vícios no processo de licenciamento. Nós vimos que as licenças que tinham sido expedidas, os pareceres técnicos que foram elaborados para fundamentar as licenças emitidas, eles não tinham absolutamente nenhum conteúdo técnico. Eles simplesmente diziam assim, olha, os documentos foram apresentados, eles são considerados suficientes, então, porque os documentos foram apresentados e foram considerados suficientes, a gente concede a licença. Então, como o interesse da empresa era conseguir tirar o empreendimento do papel o mais rápido possível, e nós identificamos isso, a possibilidade de esse processo de licenciamento esses processos de licenciamento serem invalidados era muito grande. A gente passou isso entre vários outros problemas que nós identificamos e o empreendedor acabou, infelizmente, desistindo do negócio. Aqui também queria fazer um parêntese para dizer que o papel de quem faz a due diligence não é ser um obstáculo para o negócio, né? A gente não está indo tentar encontrar problemas para o negócio não acontecer. Isso, inclusive, às vezes vai de encontro, né? Vai contra o próprio interesse de quem está nos contratando. O que a gente tem que identificar é se existe risco e tentar auxiliar. Eu acho que o grande pulo do profissional aqui, o que diferencia um profissional do outro, é se ele é capaz de conseguir propor soluções para gerenciar esses riscos, né? De forma que o interessado possa, então, tomar sua decisão por correr o risco ou não. Então, chegando já aqui praticamente ao final, quais os benefícios, então, que a gente poderia ter numa due diligence ambiental? Então, prevenir, né, ou mitigar os riscos, dando uma maior segurança e transparência à negociação, identificando os problemas e ajudando a elaborar soluções para esses problemas identificados, e ele permite que a gente tenha uma visão do negócio que, se a gente não fizesse a due diligence ambiental, certamente a gente não teria. A gente, assim, reiteradamente ouve das pessoas envolvidas na due diligence ambiental que não tinham percebido o aspecto A, ou o aspecto B, ou o ponto C que foi levantado. Então, isso serve para quem encomendou o trabalho. Vamos imaginar que seja um comprador, que o comprador encomendou o trabalho, mas ele serve também para o vendedor. Porque se o negócio não sair, ele tem a chance de colocar a casa em dia e ir mais preparado para um novo negócio na sequência,
né? Até agora fizemos um trabalho junto com a Roberta também. A Roberta nos ajudou. Era um imóvel que já tinha sido avaliado, acho que já estava na 10ª tentativa de compra. Assim, a gente recebeu os relatórios de avaliações anteriores e já tinha sido muita gente tentado avaliar aquele imóvel para fazer a compra e desistido, né? Então, isso é muito legal porque permite que as pessoas tenham essa visão sobre o negócio, né? Então, é isso aí, pessoal. Vamos todo mundo pronto para começar a fazer due diligence, então, quem ainda não faz e quem já faz, está com saudade aí, está com vontade de começar de novo. Eu trouxe são poucas aqui as reflexões, agora comecei, meu batimento cardíaco aumentou mais ainda, porque eu não sei há quanto tempo a minha querida Rita está me vendo, e eu sei que ela é muito crítica e exigente, e muito boa também do diligências ambientais, mas queridos, estou vendo todos queridos aqui participando com a gente, agradeço muitíssimo aqui a oportunidade e queria que a gente aproveitasse o tempo que a gente deixou aqui separado ainda para a gente poder bater um papo e tentar acrescentar aqui nas experiências uns dos outros. Muito obrigada. Excelente, Ju. Muito obrigado, né, pela tua apresentação, muito didática e muito clara, né? E pontual, né? Ainda que seja cronometrando aqui. uma introdução, dá para ter uma ótima noção sobre o que é um... Claro, sim, sim. Mas um processo de due diligence, né, a gente consegue ter uma noção, assim, mesmo para quem não está acostumado a fazer. Eu não consegui ver aqui, porque entrou várias perguntas ao mesmo tempo, acho que deu uma caída na minha internet, vamos ver aqui. Ambientais ao cliente, né, aos clientes, mas... E alguma pergunta, outra? Aqui pedindo a disponibilização da apresentação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ju. Então, enquanto alguém, o pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, um questionamento, fique à vontade. E quando a gente não consegue... A Rita quer fazer uma pergunta também, vou te passar a palavra, Rita. Vai me devolver. Eu já vou começar, porque eu já comecei. Mas quando a gente não consegue encontrar, né, algum passivo, algum problema, e que, né, o chamado vício redibitório do negócio, né, quando ele surge num momento posterior ao negócio ou ao andamento, né, porque faz toda a investigação, né, toma todos os cuidados, faz todos os questionários, faz todas as perguntas, e eventualmente alguma coisa passa batido, né, por mais cuidado e cautela que se tenha. Que já viveste essa experiência? Como é que tu vivenciou isso e pode trazer isso para a gente? Claro, isso acontece, não é sem frequência, tá, Alexandre? Até esses dias a gente estava analisando, foi um cliente que entrou em contato para a gente analisar exatamente se ele podia dizer que uma responsabilidade X não era dele, apesar de ele ter assumido isso em contrato, né? Porque era exatamente um desses casos que eram os casos que não eram conhecidos, mas em contrato ficou constando que aquilo que não fosse conhecido era de responsabilidade dele, aquilo que fosse conhecido era responsabilidade do outro e assim por diante. Bom, eu acho que tem duas situações aqui que a gente tem que diferenciar. Se a gente devia ter identificado e não identificou, porque foram fornecidos os documentos, e se a gente não tinha como saber porque as informações não foram prestadas, né? Acho que são duas situações diferentes.
A primeira é a que a gente não quer que aconteça nunca, né? Que é a que erramos. Bom, e se erramos, aí a gente vai ter que é uma situação de erro, responsabilidade civil, aí a gente tem que tentar se compor de alguma maneira ali, mas todo mundo é ótimo, não vamos errar, porque a gente sabe, a gente conhece o trabalho e a gente sabe como fazer, né? A segunda, que aí é a mais comum, é quando a verdade não aparece na hora, né? É quando as informações não são disponibilizadas. E aí a gente tem diversas amarrações em contrato, porque o vendedor, geralmente o vendedor, né, que está fornecendo os documentos, ele tem o dever de transparência, o dever de lealdade. Se ele não informa algo que se mostra relevante, ele faltou com o princípio da boa-fé e da lealdade. E aí a gente tem, inclusive nas aulas de civil, numa aula que eu andei dando ali de civil, a gente trabalhou exatamente isso, essa questão da quebra dos princípios contratuais para se desfazer e se obter, então, indenização. Isso tem bastante jurisprudência lá, tem bastante coisa já, mas eu acho que seria uma saída por aí, né, pela questão dos princípios, porque a pessoa tem o dever de apresentar as informações e o dever de lealdade. Existem alguns casos, Alexandre, tipo esse que a gente acabou, que eu estava mostrando para vocês ali o relatório, e que não tem documento. Você não, os documentos que tem são nesse tipo. Então, não é nem que a pessoa não tenha boa fé, é que não tem organização, não tem conhecimento suficiente, sei lá. Mas aí vai de uma questão também do interessado querer correr o risco, né? Eu sempre digo que assim, se a pessoa entrou numa furada sabendo, é porque a chance de ela ganhar bastante era grande também, né? Então, também deve ter valido a pena em algum momento, né? Sim, exatamente. Quanto maior o risco, maior o lucro, né? Tem um ditado que se fala. Exatamente. Assim. Rita Maria Borges Franco, tens a palavra. Obrigada, Burman querida. Juflá, vou devolver não na mesma medida, porque eu não sou tão ruim assim como você, tá? Vou pegar leve. Mentira, tua explanação sempre fantástica, você sempre muito coerente, didática e clara, né, naquilo que você coloca. Eu tenho, na verdade, mais uma curiosidade, algo que eu nunca te perguntei antes, que é assim, a gente termina, então, a auditoria e descobre ali que tem uns gatos enterrados, né, umas coisas que a gente não sabia o que tinha lá, e existe um risco, né? No fim das contas, a gente vai apontar na auditoria os riscos que existem com relação à aquisição de um imóvel, de um ativo, enfim. E, via de regra, o cliente acaba perguntando para a gente assim, tá bom, mas em vista desse risco, vale a pena ou não vale, né? Eles pedem que a gente talvez desça alguns níveis e ajude meio que aconselhando o negócio, né? Sobre a viabilidade do negócio, não só no que diz respeito a risco jurídico, mas também no que diz respeito aos riscos do negócio, efetivamente, né? Daí eu queria te perguntar, qual que é quando você ouve esse tipo de coisa de um cliente, esse tipo de questionamento, compro ou não compro, né? Vendo ou não vendo? Como é que você, enfim, se coloca para tratar desses assuntos, desses questionamentos dos clientes? Como é que você responde uma pergunta nesse sentido? Você tem algum critério? Como é que você se enxerga esse tipo de pergunta e como é que você performa na hora? Eu imagino que deva ser diferente de acordo com o cliente, né? Mas, enfim, como é que você enxerga esse tipo de questionamento e como é que você coloca a resposta para ele, para os clientes? Obrigada, beijo. Não, foi boazinha. Então, sim, com certeza varia de um caso para o outro, né? Não tem dúvida nisso, porque uns têm riscos maiores ou não. O que eu sempre coloco para eles? Eu coloco sempre, e, por exemplo, nesse caso que a gente estava comentando, das termoelétricas, que foi o relatório aí que a gente colocou, era um caso que a gente estava dizendo para eles, olha, o risco aqui existe, né? As licenças são nulas, e vocês podem ser pegos a qualquer momento. Tá,
Aí, o que eu costumo fazer? Eu costumo dizer como é que a gente resolve o problema. Se o problema tem solução ou não, e quanto tempo e dinheiro isso envolve. Eu acho que essa resposta é o que todo mundo sempre espera. Que a gente diga quanto custa e quanto demora para fazer a solução, para resolver esse problema. E aí, mas eu sempre respondo, inclusive eu botei em todas as, e fiquei repetindo isso várias vezes aqui, sempre respondo, mas quem toma a decisão é quem tem a caneta para assinar o cheque, né? Ou a senha para fazer a TED. Não é o meu caso. Então, são essas pessoas que têm que estar convencidas disso. E geralmente, quando elas fazem uma análise de tempo versus dinheiro investido, fica mais fácil de tomar a decisão também, porque a vontade de fazer um negócio, via de regra, é muito grande, né? Quem está se dispondo a fazer uma due diligence, a abrir e mudar a cara, né? Porque você desnuda a empresa, o negócio, o ativo. Você tira dela coisas que talvez estão lá enterradas há 30, 40 anos. E talvez, né, nem a esposa do dono ou o marido da dona saibam, isso vem à tona. Então, tem que lidar, acho que também tem um pouco disso, né? Dessa percepção, dessa coisa da relação pessoal mesmo, em que você consegue medir para onde as pessoas estão inclinadas. O advogado acaba sempre fazendo um papel de psicólogo, conselheiro, né? Acaba se envolvendo de alguma forma, né? E sempre acaba fazendo isso, né? Tem que, às vezes a pessoa quer apenas quer ser ouvida, né? Ou ouvir verdades que ninguém consegue falar. A Karina Montenegro faz uma pergunta para ti, que as due diligence de mercado são bem específicas e as simples declarações da empresa sobre questões ambientais são aceitas. Como você vê essa questão? Bom, é que quando tem a declaração da empresa, né? Não, declaro que não tenho passivo nenhum. Bom, você está declarando que não tem passivo nenhum, então significa que no contrato você vai colocar que todos os passivos que forem identificados vão ser do antigo proprietário, né? Do antigo dono. Então, geralmente é isso que acontece, que costuma acontecer. O problema que eu vejo nisso é que as pessoas não costumam dimensionar os problemas que isso pode trazer, né? As consequências que isso pode trazer. Então, ninguém pensa, por exemplo, quanto tempo pode ficar com o empreendimento parado porque a licença está vencida. E agora? E aí, voltando, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque a semana passada entrou em contato um cliente contando o seguinte, um cliente, uma indústria, assim, não é pequena, uma indústria, imagina-se então que tem, né, já, assim, um suporte e tudo, compraram um terreno para servir de centro de processamento, de centro de distribuição, e o site está lá parado porque teve problema de todos os lados. Intervenção em APP, supressão de vegetação não autorizada e averbação de reserva legal em área ilegal. Não seguiu o critério que deveria ter seguido. E está lá a área que não dá para ser utilizada. Se eles fizeram isso com base numa declaração simples, eles não vão ter problemas do ponto de vista financeiro, porque vai ter que ser arcado por quem vendeu para eles, mas e quanto vai custar para eles ficarem sem o centro de distribuição por bastante tempo até eles resolverem, né? E se a empresa que vendeu não tem mais ativos? Se era o único ativo ou se ela vendeu e vendeu tudo e se dissolveu e não existe mais. Então, são todas coisas que eu, particularmente, não gosto muito, não vejo segurança nas due diligence que são feitas só com declarações. Assim, não tem comparação uma due diligence feita com base em declaração e em análise de documentos. Eu não sei, Karina, se era isso, se eu conseguir te responder. Se não for, sinaliza ali que a gente completa. Vamos ver se a Karina... Eu acho que é basicamente isso. Eu entendi como respondido, sim.
A Roberta fez uma pergunta aqui no chat. Ela, que a Karina responde, sim, conseguiu sim, é isso mesmo. Roberta faz uma pergunta para ti, né? Quero que a Juflas coloque uma questão sobre cláusula contratual. Eu estou perguntando para ela se ela vai fazer, ou se tu conseguiu compreender a pergunta nesse sentido, a questão sobre cláusula contratual, né? Ou se a Roberta vai perguntar. Tá aqui, ela abriu o microfone que ela vai falar. Juflas. Pergunta e já responde, Rob. Não é, porque eu acho que é importante trazer a questão da cláusula de segurança da ocorrência do momento do fato gerador em termos de passivos. Porque essa é uma questão que, querendo ou não, no contrato de compra e venda, a gente consegue ter uma segurança maior. Eu acho que seria uma boa você explicar também. Claro. Não, essa cláusula que a Roberta tá colocando, Rob, se quiser ajudar a explicar melhor, fica à vontade, tá? Que é pra gente aqui. Essa cláusula que a Roberta está comentando é a cláusula que a gente divide a responsabilidade, né? É essa cláusula que a gente diz, olha, se for identificado alguma causa, né? Alguma questão, algum passivo cujo fato gerador seja anterior à data DX, que pode ser a data do início da negociação, a data da apresentação dos documentos, a data da firmatura do contrato, aí é o que as partes decidirem, a responsabilidade vai ficar com A. Se o fato gerador for posterior, aí fica com B. Então, é uma cláusula extremamente importante, é ela que rege, por exemplo, as escrow accounts, né? Quando a gente vai fazer lá, então, uma conta de onde a gente vai debitando os gastos com os passivos que surgirem. Então, são todas... Então, assim, acho que até, né, Rob, o que é importante dizer é que quem vai fazer uma due diligence ambiental e vai assessorar também, depois da due diligence ambiental, tem que dar uma boa estudada em contratos, né? Porque o contrato é que dá essa segurança, esse norte para quem está fazendo a negociação. A due diligence identifica o risco. Depois, se o negócio for feito, aí é alguém que entende bem de contrato, porque tudo isso tem que estar refletido no contrato. E nesse ponto é importante porque a gente sabe que a responsabilidade civil ambiental ela acaba sendo utilizada de forma equivocada e se confundindo com a questão da obrigação próprio terreno. Por mais que a obrigação próprio terreno ambiental ela seja do proprietário, o proprietário vai ter o direito de ressarcimento em razão dessa cláusula contratual. Então, assim, as cláusulas contratuais no momento da consolidação da operação, elas são muito relevantes. Então, o advogado ambiental que faz a due diligence, muitas vezes com um advogado de M&A, com alguém de societário, enfim, é muito importante que ele participe também da elaboração do contrato. Isso aí, Rob. Obrigada, viu? Acho que eu não tinha falado muito sobre isso mesmo e acho que esse é um dos pontos mais importantes. Eu acho que é super... Por isso que eu acho que foi bom você ter tocado, porque é algo que tangencia, mas no final do dia protege muito quem está comprando, né? Exato. Obrigado, Roberta. A Lohane faz a pergunta sobre como perdi aqui o chat, mas como conscientizar o cliente de que a due diligence ou o mapeamento de riscos ambientais, como utilizado no Paraná, é um investimento e não um custo. Essa é a pergunta de $1 milhão. É isso aí, Alexandre, ainda bem que você já introduziu aqui. É muito difícil, aliás, como boa parte dos serviços jurídicos, né? Porque as pessoas, e cá entre nós, especialmente no Sul, eu vejo isso no pessoal do Sul, tá, gente? E eu sou super bairrista, vejam, o pessoal do escritório sabe. Mas o pessoal do Sul, ele é muito mais reativo, então eles trabalham muito mais numa advocacia a do contencioso, né? O problema aconteceu, aí a gente briga. Não é muito, mas isso está mudando, né? Isso está mudando com o tempo, mas não é muito preventivo.
E eu acho que é o mesmo ensinamento do remédio, né? Que prevenir é melhor do que remediar. Se talvez o argumento do convencimento, talvez se a gente conseguir levar para ele esses casos, a partir da experiência de vocês, a partir da experiência, né, dos colegas, que consiga mostrar que no caso X aconteceu assim e ficou sem o imóvel, que no caso Y aconteceu de outro modo e a pessoa pegou uma empresa completamente sem chance de prosperar, né? Então, talvez usando esses argumentos mais práticos e dando valores, dando exemplos em dinheiro, né? Olha, se existir uma multa e você tiver que reparar, você vai ter que reparar o dano ambiental para sempre. Talvez nesses aspectos seja mais fácil, mas mesmo assim não é nada fácil. O advogado continua sendo custo. O dia que o advogado sair da aba custo para investimento dentro da empresa, todo mundo vai poder fazer um dia do pendura aí fora de época, porque vai com certeza ficar na história, assim como o Tetra. Tem toda a razão, Juliana. Não só na razão do custo, né? Especialmente não, mas nós que convivemos com isso, o advogado ambiental, da área ambiental, sem dúvida nenhuma, ele é um custo, né? Ainda, e a gente já viu não só o advogado, mas como, né, até foi a Ana Lúcia Grise que falou também, né, sobre a variável ambiental nos negócios também, como ainda existe uma dificuldade de absorção, né, dos negócios à variável ambiental, né? E nós estamos nesse custo aí inicial. E do Sul, sem dúvida nenhuma, né? O seu comentário do Sul, né? É esse bairrismo que nos prejudica efetivamente, né? Tem o lado bom, né, o lado positivo do Sul, e tem esse lado ruim que efetivamente a tendência os setores aqui empresariais serem muito mais reativos do que preventivos, sem dúvida nenhuma. Dúvidas e perguntas, senhoras e senhores? Aqui o César está fazendo uma pergunta. Quais foram os maiores desafios maiores desafios de vocês em processos de due diligence ambiental para fusões e aquisições? Poderia dar algum exemplo? Nem que não cite o nome, de repente, né? Por causa da cláusula de confidencialidade. Acho que, assim, tem algumas due diligências mais fáceis e algumas mais difíceis. Eu acho que é só porque agora eu estou com a memória mais recente, assim, essa última que eu coloquei aí o exemplo, não foi a última, mas foi a do exemplo. Era um caso em que era uma aquisição de 4 termoelétricas, né? E os documentos que a gente recebeu, eles vinham sem nome, sem separação de ativo, e cada empreendimento era formado por, sei lá, 30 matrículas imobiliárias. Então, a gente tinha que procurar certidões de uso do solo. A Giovana estava aí assistindo, a Giovana viveu isso comigo. Assim, foi um tanto quanto desesperador. E nesse caso, eles tinham documentos conflitantes. Eles diziam nos relatórios ambientais que não tinha influência de comunidades indígenas, por exemplo, ou comunidades quilombolas, ou unidades de conservação, e a gente teve que fazer a localização de tudo, lógico que com a ajuda de equipe técnica, mas a gente teve que fazer a localização de todos os empreendimentos para a gente poder confirmar que de fato não existia. E é óbvio que existia, né? Quando a coisa não é dada assim, é porque, quando eu falei, quando parece que tem alguma coisa que não está muito bem, dá uma procurada, porque geralmente não tem mesmo. Então, essa foi bem difícil por causa disso, assim, porque era um volume muito grande de documento para analisar, uma dificuldade muito grande de entender o negócio em si, né? Então,
tinha supressão de vegetação, era uma termoelétrica para ser a base de madeira. Então, a gente tinha que analisar toda a madeira que existia na propriedade, se a madeira tinha sido plantada num local que podia ter sido plantado ou teve supressão de vegetação nativa. E a gente descobriu que tinha tido supressão de vegetação nativa com base em imagens aéreas. Isso ninguém disse para a gente, então a gente foi identificando. É um trabalho, assim, de detetive, praticamente. E tudo isso dentro de um prazo, assim, a gente começou a fazer e a gente, em 15, 20 dias, a gente tinha que entregar o relatório. Então, foi porque em due diligência ambiental, o timing, né, o tempo, o prazo para a gente fazer é um negócio geralmente muito curto, quando surge, porque é a oportunidade do negócio. Então, essa é uma que eu acho que foi bem difícil, assim, essa foi bem complicada de fazer, mas a gente também aprendeu bastante já com base em algumas coisas que eles colocaram. Nesse mesmo sentido, Juliana, o Guilherme faz uma pergunta se quando a due diligence ela está buscando investigação em relação a atividades inseridas em núcleos urbanos, né? Se recomenda observar também a legislação urbanística de uso e ocupação do solo, além da legislação ambiental. Sim, sim, com certeza. Tem que recomendar que seja analisado também a legislação urbanística, mas eu não vou muito nos critérios assim, ó, por exemplo, quantos andares, coisas mais de obra, do código de posturas do município. Eu costumo sugerir, né, assim, eu costumo fazer quando pedem, fazer uma análise das questões, por exemplo, de uso mesmo daquele local. Então, parcelamento do solo. Foi feito um parcelamento do solo que é regular, está registrado com as datas, né, de acordo com a legislação da época. Certidão de uso do solo, assim, é essencial, né? E zoneamento, né? Plano diretor do município, zoneamento, isso a gente costuma olhar sempre. Então, com certeza, recomendaria que fosse incluído, sim. Tem coisas que são mais importantes, coisas que são menos importantes, mas você separa isso quando está começando a fazer a due diligence, e aí você estabelece quais são os aspectos mais importantes a serem analisados. Aí, o Guilherme colocando ali no chat, mais questões de zoneamento. Eu penso que seja realmente mais questões de zoneamento e de adequação daquele parcelamento do solo. Essas questões, só se me permite, Alexandre, porque exatamente teve essa discussão agora, faz bem pouco tempo também, área rural que virou área urbana, porque estava na área de expansão, mas ainda estava com atividade agrícola. Então, tem vários detalhes. A reserva legal vai virar área verde, foi constituída de acordo, não foi. Então, vários detalhes assim que tem que ficar atentos, mas tem que olhar assim, eu concordo. A Rita fez pediu para te fazer uma consideração sobre a questão da imprescritibilidade do dano ambiental neste contexto das auditorias, considerando que o direito de reparação de danos, regresso, no contrato ele prescreve. Ah, sim. Agora ela fez a pergunta capciosa que ela não fez no começo, viu só? Olha, Rita, Ritinha. Então, a Rita colocou um ponto aqui super importante, que é o seguinte, a gente sabe que no direito ambiental, a responsabilidade ela é imprescritível, a responsabilidade sobre a reparação de danos, né? Então, se eu identifiquei um dano ambiental, vamos imaginar que eu estou falando de uma questão de supressão de vegetação não autorizada. Eu fiz uma supressão de vegetação nativa e aí eu estou vendendo o meu imóvel. Já passou 5 anos e eu não fui autuado. Pois bem, quando a gente faz o contrato, a gente vai prever lá que caso tenha autuação, caso tenha demanda até a data tal, vai ficar de responsabilidade do A e se depois daquela data for do B.
Só que eu tenho uma diferença entre a prescrição do contrato, né, a prescrição da cláusula contratual, porque o contrato prevê que eu vou poder reclamar durante X anos. O contrato, geralmente, ele não é um contrato imprescritível. O contrato fala que durante o período de tanto eu vou poder reclamar, e a gente tem a própria prescrição civil, né, que está lá no Código Civil direitinho. Então, a prescrição ela vai seguir por essas regras. Já a prescrição, a minha prescrição para cobrar de quem era o verdadeiro devedor, ela tem um critério para contar. Enquanto a prescrição ambiental, ela tem um outro critério que é não conta, porque não prescreve. Pode ser, eu posso ser demandado a qualquer momento a reparar esse dano. Aí tem algumas teses, inclusive da Rita e da Roberta, sobre quando seria o início dessa data da prescrição, e eu até acho uma boa elas falarem sobre prescrição contratual, prescrição em direito ambiental, numa outra oportunidade aqui, mas era só para dar essa pincelada aqui, que a gente tem uma disparidade entre as regras gerais de prescrição e a regra de não prescrição da reparação civil no âmbito do direito ambiental, que devem ser considerados, inclusive, quando a gente formula os contratos, né, para a gente tentar alargar a gama de fatos, de termos iniciais da prescrição, para a gente não ter sempre uma prescrição no prazo mais curto, se a gente deixar ali alguma coisa não muito clara. Muito bem. Doutor Edis abriu o microfone. Quer falar alguma coisa, doutor Edis? Não, eu fiquei fora, Burman, completamente fora. Houve acabou a energia aqui, eu fiquei sem sinal, sabe? Ah, bom. Então, eu estou aqui só apreciando aí a Juliana, que está dando um show, né? Um show aí de didática. Então, estou aqui, Burman, aqui na assistência atenta. Perfeito. O nosso colega ali, o César, de novo, faz uma pergunta, Juliana, se houve algum caso em que, com a identificação do passivo oculto, ele impactou negativamente na transação comercial do negócio ou do ativo, se na descoberta ali da investigação, sim, isso aí efetivamente impactou no negócio. Sim, sim, com certeza. Nesse caso mesmo que eu citei das termoelétricas, foi exatamente isso que aconteceu. Do ponto de vista formal, ele tinha todas as licenças, ele tinha as autorizações, tinha tudo. Só que quando a gente descia no detalhe e a gente foi pegando um detalhezinho aqui, outro ali, a gente começou a dizer, tem alguma coisa que não está fechando aqui. Porque a gente viu que, por exemplo, o pedido de licença era feito num dia e a licença era expedida 2 dias depois. Bom, alguma coisa aconteceu. E eles mandaram para a gente sem querer o pedido. Então, a gente viu o pedido, mandaram sem querer. A gente viu o pedido e se a gente tivesse olhado só a licença, talvez a gente não fosse nunca ter prestado atenção nisso, né? E foi exatamente isso que aconteceu. A gente começou a pedir mais detalhes, pediu mais detalhes, pediu mais detalhes. A gente olhou o processo, eles não mandaram o processo administrativo, eles mandaram algumas coisas, só que dessas coisas que a gente pediu, por exemplo, eles mandaram um parecer técnico que subsidiou a licença. Então, o que aconteceu foi o pedido, o requerimento de licença um dia, 2 dias depois, o parecer técnico deferindo a licença e no dia seguinte a licença emitida. Então, quando a gente vai, e a gente ia olhar o parecer técnico, como eu falei, ele não dizia absolutamente nada. E se viu, foi uma licença expedida para conseguir concorrer a leilão, e, né, para cumprir aí algum prazo que o interessado tinha, foi expedido dessa forma, e aí a gente identificou. Então, quando a gente disse para o comprador, olha, você pode comprar desde que você esteja disposto a passar pelo licenciamento de novo, porque você tem que produzir os estudos técnicos adequados, porque os estudos técnicos também eram uma junção de informações quaisquer. Então, no começo dizia, no estado do X, não lembro se era Maranhão, qual era o estado, existem 1000
unidades de conservação e 900 territórios indígenas, por exemplo, né, pessoal? Aí chegava na hora de mostrar onde era a localização, não fazia sequer referência a que distância estava a unidade de conservação mais próxima ou ao território indígena mais próximo. Então, não falava nada. Então, isso que gerou esse desconforto, e sim, aí não foi feito o negócio. Era um negócio grande, era um negócio bem... Tinha bastante interesse mesmo, mas infelizmente não deu. Muito bem, Ju. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Se não temos mais candidatos, nós vamos encerrando esse bate-papo aqui de mais uma quarta ambiental, com essa agradável presença da Juliana Flávia Matei, que nos brindou com essa apresentação no dia de hoje. A Caroline pergunta se tem como disponibilizar os modelos de checklist. Bom, é isso aí. Depois tem que verificar se tem como ou não. Eu vou te pedir que tu disponibilize a apresentação para nós depois, se possível, né? Ou sim. tu pode disponibilizar direto ali, ou se quiser me mandar, eu disponibilizo sem problema nenhum. Já está no teu e-mail, Alexandre. E agradeço. Já passei para você. Tu me mandou. É verdade. Tem razão. Tá bom, Gil? Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço de novo, Alexandre. Obrigada a todo mundo. Caroline, depois eu falo com você, tá? Pessoal que participou aqui, que doou o seu tempo, depois, mesmo já tão cansados de webinars, porque são tantos aí aparecendo, mas os da UBA têm merecido toda a nossa atenção aqui. Eu fico muito feliz de ter sido hoje a pessoa a contribuir com vocês. Muito grata aqui pela participação de todo mundo e ao Alexandre e a turma aí da diretoria que permitiram essa participação. Obrigada de novo, pessoal. É isso, Juliana. Sempre bem-vinda, e a todos os associados são todos bem-vindos, né, para expor as suas experiências, seus conhecimentos, né, e nós trocarmos esses debates aqui, todos nesse período aí virtual que a gente está vivendo. Tá bom, pessoal? Até quarta-feira que vem. Grande abraço a todos e bom final do dia para todos. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.